Meu irmão, minha irmã, a liturgia deste domingo nos oferece a oportunidade de refletir sobre a vida e a ação da Igreja em nossos dias. As reações e atitudes são as mais diversas. Uns tradicionais, preocupados com as mudanças, desabafam: a Igreja não é mais aquela. Se a Igreja não fizer alguma coisa logo, vai perder seus membros. Outros que se dizem progressistas lutam impacientes com todos os meios, até violentos às vezes, para introduzir transformações mais eficientes. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus desta liturgia de hoje afirma que o reino de Deus não é obra dos homens, é obra de Deus. E a comunidade cristã deve ter confiança total na ação de Deus. O profeta Ezequiel nos lembra que a árvore nasce de um pequeno rebento. O povo vivia no exílio, na escravidão. Eles não tinham perspectiva de libertação, de retorno à sua terra, de retorno à sua pátria. O profeta Ezequiel, Deus transmite uma mensagem por meio dele, uma mensagem de esperança. Deus não se esqueceu do seu povo. Ele irá até a Babilônia, tomará um ramo da dinastia de Davi e o plantará no alto de uma montanha da terra de Israel. O pequeno rebento crescerá e se tornará um cedro magnífico, no qual os passarinhos farão seus ninhos. Jesus será o rebento majestoso desse majestoso cedro que Deus plantou aqui na terra. As aves que vêm pousar em seus ramos representam todos os povos do mundo que são convidados a encontrar sua morada nessas ramagens deste cedro. Na segunda leitura, na segunda carta de São Paulo à comunidade dos Coríntios, Paulo, no final de sua vida, cansado pelos anos, cansado pelas provações, pelas perseguições, ele deseja repousar para sempre com Deus em Cristo. Mas está disposto a continuar na luta com todas as suas forças, enquanto Deus quiser. Porque assim somos nós, homens de Deus. Nos entregamos à vontade de Deus e aceitamos a ação de Deus em nós e agimos por Ele e com Ele, até quando Ele quiser. No Evangelho segundo São Marcos, Jesus compara o reino de Deus a uma semente. Jesus inicia com sucesso sua atividade missionária. Porém, o primeiro entusiasmo foi cedendo espaço ao desânimo dos discípulos por causa das hostilidades dos adversários. Qual seria o futuro, então, dessa missão de Jesus? O texto do Evangelho reflete também a situação vivida pelas primeiras comunidades cristãs, que não foi algo fácil, como a gente pensa, né? Jesus veio, morreu, ressuscitou e então a igreja se formou. Não foi através de muita luta, foi através de muito sofrimento, de muito derramamento de sangue. Mas esses cristãos, após esse entusiasmo inicial, eles sentem então dominados pelo desânimo, pelas dúvidas, pelas crises e até mesmo pelo abandono da fé de muitos, que desistiam no meio do caminho. Marcos usa então duas parábolas de Jesus para superar essas crises da comunidade. Ele fala sobre a semente e o grão de mostarda. Essas duas parábolas revelam a natureza e a dinâmica do reino de Deus.
o reino que está acontecendo na vida de Jesus e continua se realizando na vida da comunidade, na vida da igreja. Na parábola da semente, fixa o ritmo de crescimento do reino de Deus, porque o processo é lento. O colono, o trabalhador do campo, da roça, ele semeia e vai aguardando com paciência. E a semente vai germinando e crescendo, ela vai tendo forças mais lentamente, no seu tempo, mesmo sem a participação do lavrador, do agricultor. A força vital de Deus age garantindo o sucesso da colheita, o sucesso da missão. Os frutos, meus irmãos e irmãs, não depende daquele homem, aquele agricultor, aquele lavrador que semeou, mas depende da força da semente. É justamente isso que precisamos entender. O reino, o crescimento desse reino de Deus depende da ação gratuita de Deus. Por isso nós precisamos, por mais que seja doloroso, esperar o tempo de Deus. A parábola do grão de mostarda destaca o grandioso resultado da ação de Deus. A proposta do reino é uma semente pequena, insignificante lá no começo, mas torna-se proposta universal, proposta aberta a todas as nações, a todos os povos, sem acepção. Todos que vão aderindo ao projeto de Deus, ao projeto semeado por Jesus. Assim, o reino de Deus é uma árvore frondosa, ampla, uma árvore acolhedora. Meu irmão, minha irmã, as parábolas evocam a força da palavra de Deus na vida, na ação da igreja. Mas o que dizem? Vocês poderiam perguntar, padre, qual o significado dessas parábolas nos dias de hoje? Porque no tempo de Jesus nós entendemos, mas e para nós? Certas pessoas andam preocupadas porque os grupos são pequenos, as comunidades conscientes e comprometidas são cada vez mais raras, pessoas que aderem à verdadeira fé estão ficando cada vez menores. Então, elas têm como referência uma religião de sucesso, com estádio cheio, com celebrações pomposas. Certos pais e educadores gostariam que a semente da palavra produzisse logo os frutos da sua eficiência na vida de seus filhos e não enxergam o resultado. E angustiados, muitas vezes se perguntam, vale a pena continuar semeando? E essas parábolas de Jesus dão uma resposta que nos restitui a alegria, nos restitui o otimismo. Após ter semeado, o que nos resta fazer? Ter paciência, ter perseverança, semear e saber esperar. Depois de semear, a semente germina e cresce sozinha, em virtude da força que possui em si mesma. Não depende dos métodos utilizados pelo semeador. Mas o tempo da colheita virá. Mas acontecerá, só Deus sabe o dia e a hora. Ninguém pode apressar o reino de Deus. E qual deve ser nossa atitude diante dessa situação? Diante do agricultor que semeia com generosidade e sabe esperar com paciência? Nossa atitude é ter paciência? Será que temos fé nessa força íntima em nós mesmos, essa força da semente que há em nós, mesmo quando a gente não vê os frutos? Estamos convencidos de que o reino de Deus é mais obra de Deus do que fruto de nosso trabalho humano? Meu irmão, minha irmã, vale a pena esperar. Só assim poderemos colher.
Hoje a igreja celebra o dia de Santo Antônio de Pádua, na Itália, onde ele morreu, onde ele exerceu grande parte de sua missão, mas também chamado Santo Antônio de Lisboa, porque lá ele nasceu, cresceu e lá ele recebeu o chamado para essa vida religiosa missionária. Antônio foi um grande pregador, um grande homem que evangelizou e fez Jesus conhecido e amado por todos os lugares por onde ele passou. Peçamos a intercessão de Santo Antônio. Peçamos a perseverança de Santo Antônio, que sempre acreditou que a obra era de Deus e não sua. Que essa intercessão de Santo Antônio nos ajude a perseverar e a continuar a nossa caminhada com fé e otimismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.